Revelado. Faxineiro humilde fala francês para bilionário e inesperado desfecho muda tudo. Dona Lúcia, com seu cabelo preso em um coque bagunçado e o olhar sonhador, deslizava a vassoura pelo piso reluzente da empresa de tecnologia. Porém, era mais do que apenas limpar, era sobre encontrar um caminho. Enquanto varria, sussurrava palavras em francês, sonhando em proporcionar à filha Juliana o que ela nunca teve, oportunidades, um futuro brilhante. Em seu coração havia uma chama indomável, pois seu amor por Juliana valia mais que qualquer dinheiro. Se algum dia pudesse vê-lo estudando em uma escola renomada, tudo valeria a pena. Certa manhã, quando o sol entrava pelas janelas enormes, um homem notável surgiu. Rodrigo, um bilionário com simpatia e olhar penetrante, estava ali, observando Lúcia. Ele escutou suas palavras em francês e a gravidade e beleza do que ela dizia iludiram-no. Você fala francês? Ele perguntou, o tom dele misturado a curiosidade e admiração. A emoção que envolveu Dona Lúcia foi incontrolável, como se o sonho a tocasse ali, naquele momento. De repente, ela não era apenas uma faxineira, ela era alguém. Você gostaria de trabalhar como recepcionista bilíngue na minha empresa? Perguntou Rodrigo, com um tom esperançoso. Para Dona Lúcia, aqueles olhos a olhar com desespero de quem via oportunidades escassas eram tudo o que ela queria. Em um segundo, sua vida estava à beira de uma reviravolta. O coração dela disparou, a respiração acelerou como se estivesse prestes a ganhar na loteria. Esse trabalho poderia dar a Juliana a chance de ser alguém. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ao entrar na empresa, Lúcia sentiu o choque das mudanças. Os executivos, todos internos caros e rodeados por um ar de superioridade, viam Lúcia como uma intrusa, uma faxineira entre eles. O ambiente era complicado e logo as risadinhas e os comentários venenosos começaram a criar cicatrizes em sua confiança. Mas Rodrigo, perceptivo e gentil, começou a apoiá-la, vendo qualidades nela que o tempo havia apagado de sua própria essência. Dona Lúcia estava determinada, puxando as palavras mais difíceis para fora de sua memória, sempre sonhando com a felicidade de sua filha. Com uma crise financeira se aproximando, ela encontrou uma situação que poderia arruinar tudo. Um colega tramava um plano para culpar os fornecedores. O peso em seu peito tornou-se insuportável quando percebeu que tinha que decidir entre guardar silêncio e deixar que a injustiça prevalecesse ou lutar pela verdade e afundar tudo o que havia conquistado. Ela se lembrou das palavras de sua mãe: dignidade e honra são inegociáveis. O clima estava tenso, seu coração se preparava para saltar, e antes que pudesse decidir, a porta se abriu. O que viria a seguir poderia dividir sua vida e suas esperanças em 1000 pedaços. E Lúcia, com os olhos brilhando de coragem, sabia que aquele momento poderia transformar tudo não apenas para ela, mas para a filha que tanto amava. O futuro de ambas estava prestes a mudar para sempre. Lúcia respirou fundo. A porta se abriu suavemente, e quem entrou era uma mulher com um olhar imponente. Era Helena, a diretora financeira da empresa. Ela tinha uma aura que inspirava respeito, mas também um certo medo. Lúcia se lembrava de muitas vezes em que a via passando, sempre movendo-se com segurança e firmeza, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Agora, Helena parecia perceber a tensão no ar. Dona Lúcia, certo? Perguntou Helena, olhando diretamente nos olhos dela. O coração de Lúcia disparou. Ela sabia que aquilo poderia ser o fim ou um novo começo. Sim, sou eu, respondeu, tentando manter a voz firme. Era um desafio, mas havia uma força desconhecida dentro dela. Helena cruzou os braços, como se estivesse avaliando a situação. Rodrigo me contou sobre suas habilidades. Por um breve momento, Lúcia sentiu um frio na barriga. Será que ele a defendia?
Ele acredita que você tem um papel importante nesta empresa. Mas, quero esclarecer uma coisa. A mulher inclinou-se levemente para a frente, o tom de sua voz se tornando mais sério. A verdade sempre encontra um caminho. Lembre-se disso. Essas palavras ecoaram na mente de Lúcia. O peso da decisão que ela enfrentava agora se tornava ainda mais pesado. E se ela falasse? E se tudo desmoronasse? Mas, mais do que isso, o que aconteceria se ela não falasse? O futuro de Juliana dependia de cada movimento que fizesse aqui dentro. Seria honra ou silêncio? Eu vou fazer o que é certo, pensou, a determinação começando a se solidificar. Nos dias seguintes, Lúcia se dedicou ao trabalho. Ela lia, treinava seu francês, conversava com Rodrigo sobre ideias inovadoras que poderiam ajudar a empresa. Ele sempre escutava com atenção, admirando a coragem e a visão dela. Aquilo deu a Lúcia um impulso que ela jamais imaginou sentir. As risadinhas que antes a incomodavam começaram a se transformar em murmúrios de respeito. Mas a sombra do passado ainda a perseguia, e a traição que sentia no coração pela situação que seu colega estava tramando não a deixava em paz. Uma segunda-feira, enquanto os funcionários se reuniam para uma reunião, Lúcia ficou atento aos murmúrios e olhares desconfiados. O ambiente era pesado. Então, Lucas, o colega que tinha um plano malicioso, começou a falar, criando um cenário no qual Lúcia poderia ser facilmente sacrificada para salvar sua própria pele. É claro que todos sabemos que as entregas dos fornecedores têm atrasado. Poderíamos verificar isso com a faxineira. É seu trabalho garantir que tudo seja mantido, não é? Os olhares da sala se voltaram para Lúcia, como se ela fosse a culpada. Assim que as palavras de Lucas chegaram aos seus ouvidos, Lúcia sentiu sua temperatura subir. A indignação pulsava em suas veias, mas a voz dentro dela gritava por um momento de esclarecimento. Ela nunca se sentiu tão pequena e tão forte ao mesmo tempo. Umas lágrimas quase escorriam, mas ela as segurou. Não! Ela gritou, cheirando a coragem. Todos olharam surpresos. Eu não vou aceitar isso. A culpa não é só minha. E sim de um sistema que falha e que quer encontrar um culpado fácil. Eu não sou alguém que vai carregar essa cruz. A sala ficou em silêncio, impressionada com a audácia. Lúcia sentiu a adrenalina correr em seu corpo. O que ela acabou de fazer poderia mudar tudo. O olhar de Rodrigo fixo nela fazia seu coração vibrar de esperança. Mas, ao mesmo tempo, a incerteza sobre o futuro a consumia. Será que ela tinha a força necessária para enfrentar as consequências dessa escolha? O momento de verdade se aproximava. Agora, ela não tinha como voltar atrás. E o que viria em seguida poderia fazer o chão sob seus pés desabar. Mas, no fundo, ela sabia que proteger a verdade era a única opção. Com o olhar fixo em Rodrigo, Lúcia se preparou para o desfecho que mudaria o destino de todos ali. E o que Rodrigo faria a seguir? A sala estava prestes a testemunhar a fragilidade do poder e a força do coração humano. Os segundos pareciam minutos quando Lúcia, com o coração acelerado, aguardou a reação de Rodrigo. A tensão era palpável. Ele respirou fundo, com os olhos fixos nela. Parecia que o tempo tinha parado, e todos ali estavam à espera de um milagre. Rodrigo levantou a mão, pedindo silêncio. Os sussurros cessaram e a sala ficou em um silêncio reverente, como se cada pessoa ali estivesse ciente do peso que aquelas palavras carregavam. Lúcia, ele começou, a voz carregada de um tom que ela não sabia decifrar. O que você acabou de dizer é muito importante. Falar a verdade requer coragem, e você demonstrou isso hoje. Um murmúrio de aprovação começou a se espalhar pela sala. Lúcia piscou, surpresa. As vozes que antes a hostilizavam agora pareciam reconhecê-la. Rodrigo continuou, a culpa pelos problemas enfrentados pela equipe não deve recair sobre um único membro. É um esforço conjunto, e todos nós precisamos ser responsáveis. Se um de nós falha, todos nós falhamos. Nesse instante, Lúcia percebeu que uma nova dinâmica estava se formando. A coragem dela ressonou nos outros, e o ambiente tornou-se quase elétrico. Lucas estava pálido,
percebendo que a estratégia dele havia fracassado. Ele mexia os lábios, mas não tinha coragem de intervir. O clima de solidariedade começou a se fortalecer, como se uma onda de compaixão varresse a sala. Lúcia sentiu um calor no peito. O apoio que recebia da equipe fazia com que sua voz se fortalecesse, permitindo que a verdade finalmente viesse à tona. Mas, como podemos mudar isso? Perguntou um colega da equipe, levantando a mão. A voz dele estava clara, e a sinceridade em seu olhar era inegável. Temos que trabalhar juntos, acolher os erros e procurar soluções, não culpados. Lúcia sorriu, aquele era o eco da esperança que ela sempre quis ouvir. Exatamente. Podemos iniciar um diálogo com os fornecedores e buscar entender o que está acontecendo. Nosso trabalho deve ser colaborativo, e não baseado em acusações. O ambiente se iluminou. Mais pessoas começaram a levantar a mão e a engrossar a conversa. As ideias começaram a fluir, e a energia na sala se transformou em algo poderoso e construtivo. Rodrigo, agora confiante, olhou para Lúcia. Acho que precisamos de um líder para conduzir isso. Alguém que entenda o valor da empatia e da verdade. O olhar dele era claro. Ele estava se referindo a Lúcia. O peso de sua responsabilidade aumentou, mas agora havia apoio ao seu redor. Eu aceito o desafio, Lúcia respondeu, a coragem pulsando em suas veias como nunca antes. Mas eu não posso fazer isso sozinha. Precisamos de todos vocês. A sala aplaudiu, e ela percebeu que, pela primeira vez, a união estava se formando de fato. No entanto, enquanto a atmosfera se elevava, uma nuvem escura pairava sobre a situação. A traição de Lucas continuava a espreitar. Ele não era alguém que se deixaria abalar com facilidade. Lúcia sabia que suas palavras e a mudança que acabará de instigar poderiam tornar-se objeto de vingança. Como se tivesse lido os pensamentos de Lúcia, Rodrigo se virou para ela e disse, vamos conversar depois sobre garantir que essa mudança seja duradoura. Precisamos pensar em estratégias que nos protejam caso algo aconteça. Mas no fundo, uma pergunta estava martelando na cabeça de Lúcia, conseguiria realmente manter a verdade à tona e proteger todos ao seu redor? E mais importante, o que Lucas faria em resposta a essa nova dinâmica? A sala ainda vibrava com a adrenalina da mudança, mas Lúcia sabia que a batalha estava apenas começando. E o verdadeiro teste de sua coragem e moral ainda estava por vir. O clima na sala começou a se acalmar, mas a tensão ainda pairava no ar. Lúcia sentia seu coração ainda pulsar acelerado, mas a sensação de alívio e esperança começava a tomar conta dela. As vozes em volta eram cada vez mais calorosas, refletindo o renascimento da equipe que parecia ter se perdido por tanto tempo. Contudo, a sombra de Lucas era uma presença constante na mente de Lúcia. Assim que a reunião terminou, Rodrigo a puxou para o lado. Ela notou seus olhos brilhando com uma mistura de admiração e preocupação. Você realmente deu um passo importante hoje, disse ele, seu tom firme, mas repleto de calor. Só espero que tenha um plano para lidar com Lucas. Ele não vai ficar calado. As palavras dele soaram como um alerta que Lúcia já esperava, mas que agora parecia muito real. Como seria o dia seguinte? O que Lucas poderia fazer? À medida que saíam da sala, Lúcia percebeu que os olhares de algumas pessoas a seguiam. A equipe estava agora unida, mas Lucas ainda era uma ameaça. Eu sei, Rodrigo, mas estou disposta a enfrentar isso com todos ao meu lado, respondeu Lúcia, embora uma parte dela tremesse só de imaginar as retaliações do colega. A combinação de nares entre os cabelos e o rosto de Rodrigo parecia mais atento e preocupado do que ela desejava. Enquanto deixavam o prédio, a noite caía e a cidade pulsava com luzes e sons. Um ar de mudança estava na atmosfera. Lúcia sentiu que era o momento perfeito para fazer uma ronda rápida, conversar com os colegas e reforçar a união que estavam construindo, mas a inquietação em seu coração não se dissipava. Mais tarde, durante o caminho para casa, ela não conseguia parar de pensar nas palavras do colega que falará sobre a responsabilidade de todos. E refletiu: o que eu posso fazer mais? Como liderar essa equipe em tempos incertos? Entre os autos na estrada, um ônibus ultrapassou mantendo o ritmo frenético da cidade.
Naquela mesma noite, enquanto revisava as anotações sobre as sugestões que havia recebido, seu telefone vibrou na mesa, quebrando o silêncio. Uma mensagem de Lucas. Lúcia hesitou por um instante antes de abrir. O coração dela disparou ao ler as palavras secas: precisamos conversar. Amanhã, 10 horas, na cafeteria. Não se faça de difícil. Você vai querer ouvir o que eu tenho a dizer. Ela ficou paralisada, a respiração presa na garganta. Apesar do medo crescentes, uma chama de determinação invadiu seu ser. Seria uma armadilha? Pensou. Mas e se coubesse a ela transformar essa conversa em algo positivo? E se ela conseguisse, de alguma forma, puxar Lucas para o lado da mudança que estava tentando instaurar? No entanto, a ideia de um confronto direto a deixava aflita, cheia de perguntas sobre o que estava por vir. E se Lucas não estivesse aberto à mudança? E se suas intenções fossem perigosas? Enquanto se preparava para dormir, Lúcia sabia que tinha que enfrentar essa situação. No fundo, no entanto, uma voz sussurrou: e se tudo isso acabar mal? Agora, mais do que nunca, ela precisava de coragem para lidar com a verdade que estava prestes a se revelar. O dia seguinte prometia ser um divisor de águas. O que Lucas tinha a dizer? E, mais importante ainda, será que conseguiria proteger a unidade que tanto havia lutado para construir? O dia havia amanhecido, e Lúcia não conseguiu relaxar nem por um minuto. A rotina matinal foi um borrão de pensamentos e nervos à flor da pele. O café da manhã desceu com dificuldade, e ela sentia o peso da responsabilidade nas costas. Algo dentro dela sabia que aquele encontro se tornaria um marco, mas a incerteza do que Lucas traria à tona a deixava inquieta. Às 9h45, Lúcia saiu de casa com o estômago embrulhado e a cabeça cheia de planos. O caminho até a cafeteria era uma jornada em câmera lenta. E se tudo desmoronasse? E se Lucas não quisesse dialogar? Esses questionamentos a acompanhavam como um eco, aumentando a pressão em seu peito. Assim que entrou na cafeteria, a atmosfera começou a pulsar ao seu redor. A luz suave filtrava-se pelas janelas, e o aroma de café fresco preenchia o ar, mas a sensação de conforto se esvaía a cada passo que Lúcia dava. O coração disparou quando avistou Lucas em uma mesa ao fundo, a expressão dele indiscernível. Ele parecia calmo, indestrutível mesmo, e isso a deixou ainda mais apreensiva. Sentou-se diante dele, a respiração contida. Para quebrarem o gelo, ela fez uma brincadeira sobre a quantidade de café que Lucas poderia tomar para equilibrar seu humor, mas ele apenas lhe lançou um olhar vazio, como se estivesse concentrado em algo bem mais sério. Preciso ser direto com você, Lúcia, começou ele, entre tomando um gole de seu café, o vapor subindo na sua frente como um sinal de mistério. Não é pessoal, mas você percebe que a equipe pode desmoronar a qualquer momento, certo? As palavras dele atingiram Lúcia como uma flecha. Ela nunca deixou de pensar no bem-estar do grupo, mas a maneira como Lucas a confrontava parecia um jogo de xadrez onde ele já tinha planejado sua próxima jogada. O que você sugere? Desistir? Cada um por si? Retrucou, a voz levemente trêmula, mas a fúria começava a transparecer. Não estou falando disso. Estou dizendo que você não pode apenas impor mudanças. As pessoas precisam ser convencidas, Lúcia. E, se você não conseguir fazer isso, posso garantir que sua liderança não durará muito, ele respondeu, segurando a intimidante confiança em cada palavra. A tensão aumentou com cada segundo que passava. O olhar de Lúcia era um misto de indignação e determinação. Você acha que pode me intimidar? Que eu não sei lidar com as pessoas. Olhe ao seu redor, não estamos sozinhos. Essa equipe precisa de um líder que inspire, não que ameace como você. As palavras cortaram o ar, e o silêncio que se seguiu foi palpável. Lucas a observava com um novo brilho no olhar, quase surpreso, como se não esperasse que ela se colocasse de forma tão decidida. Ele abriu a boca para responder, mas pareceu hesitar. Eu também quero que isso funcione, Lúcia. Eu só preciso de um tempo, disse ele, quase num sussurro, o tom mais suave refletindo uma mudança instintiva. Aquelas palavras, embora inesperadas, acenderam uma chama de esperança dentro dela.
Será que havia uma brecha para o diálogo? O que Lúcia não esperava era que esse momento poderia ser o ponto de virada de suas batalhas internas não só com Lucas, mas também consigo mesma. Mas antes que ela pudesse articular uma resposta, a porta da cafeteria se abriu abruptamente. Uma figura conhecida entrou, e o ambiente virou-se em torno dela. O coração de Lúcia disparou de novo. Era alguém que poderia mudar tudo, alguém que poderia transformar aquele diálogo e as rixas em algo totalmente diferente. O que essa nova intervenção significava para Lúcia e Lucas? As possibilidades pareciam infindáveis, mas também aterrorizantes. Naquela fração de segundo, ela sentiu que a verdadeira batalha estava prestes a começar. O que aconteceria agora? O tilintar das xícaras e o murmúrio da cafeteria ficaram distantes quando Lúcia viu quem acabará de entrar. Era Ana, uma amiga de longa data, mas, mais do que isso, alguém que sempre teve o talento de deixar qualquer situação desconfortável mais leve. Ela era a última pessoa que Lúcia esperava ver ali naquele momento decisivo. Ana usava seu sorriso espontâneo como armadura, e no instante em que a viu, uma mistura de alívio e apreensão tomou conta de Lúcia. Ana caminhou em direção à mesa e, antes que Lúcia pudesse imprensar a mente entre o que estava para acontecer, ela já estava colando um sorriso nos lábios. Oi, pessoal! Que surpresa encontrar vocês aqui! Posso me juntar? Lúcia lançou um olhar rápido para Lucas. Ele parecia perplexo, sem saber se deveria se sentir desconfortável ou aliviado com a chegada de Ana. O que ela não sabia era que a presença de Ana poderia ser o fator que mudaria tudo. Claro! Disse Lúcia, tentando fazer sua voz soar entusiasmada, embora a pressão do momento ainda pulsasse nas suas têmporas. O sorriso de Ana era contagiante, e Lúcia pensou que um pouco de leveza não faria mal. Estamos discutindo sobre a equipe. Ana fez uma careta intrigada. Discutindo? Isso parece sério. O que está acontecendo? Lucas aproveitou a pausa. Estamos apenas falando sobre o futuro do nosso projeto e da liderança da Lúcia. Ah, liderança é? Ana arqueou uma sobrancelha, olhando de um para o outro. Um assunto espinhoso, então. Olha, eu não sou especialista, mas sempre pensei que um bom líder também precisa saber ouvir. Ou não? As palavras dela pareciam pulsar na mente de Lúcia. Até então, a conversa tinha uma dinâmica mais combativa, mas a presença de Ana trouxe algo novo. Ela estava falando de forma clara, como sempre fez. Agora, o desafio de Lúcia não era apenas com Lucas, mas com a necessidade de escutar a opinião da amiga. Lucas, com um olhar fixo de quem estava começando a reconsiderar algo, também escutou. O ambiente na mesa começou a mudar lentamente, como se o próprio ar se tornasse mais leve. Eu não estou tentando ser autoritário, Lúcia, Lucas disse, com uma sinceridade que começou a sofrer uma nova luz. Só estou preocupado. Cada passo pode custar muito, não acha? Lúcia sentiu seu coração se apertar. Era estranho ver Lucas tão vulnerável, e aquele momento era uma oportunidade única. Em vez de atacar, ela decidiu se abrir. Você sabe que sinto o peso dessa responsabilidade. Não pretendo ser uma líder que impõe, mas sim que inspira. Eu quero ouvir todos. Então Ana cortou o clima tenso com seu tom brincalhão. Então, por que não fazemos um brainstorming? A equipe está cheia de boas ideias. Vamos deixar todos participarem. Lúcia sorriu surpresamente. A ideia de Ana fez seu coração disparar novamente, mais de empolgação. Uma estratégia coletiva. Ela sabia que podia funcionar. E assim, os três começaram a desenhar um esboço do que seria uma nova abordagem. Era uma possibilidade de renovação que antes parecia distante. Enquanto ideavam como reunir a equipe, Lúcia lançou um olhar para Lucas. Em seus olhos, ela viu um brilho de esperança que nunca havia notado antes. Essa combinação fresca, com Ana como mediadora, parecia promissora. Mas tudo isso poderia ser um jogo arriscado. Nesse momento de conexão, um vento frio soprou pela abertura da porta da cafeteria e, de repente, Lúcia ouviu o alarme de seu celular vibrar. Era uma mensagem com a notícia que poderia colocar todos aqueles planos a perder. Boa sorte na reunião, Lúcia.
Seu passado pode voltar a assombrá-la. Lúcia congelou. O que aquele aviso significaria para eles? E como lidar com esse passado que ela queria deixar para trás, mas que agora ameaçava emergir? A cada batida do seu coração, a insegurança tomava conta novamente. Como ela responderia ao que estava prestes a ser revelado? Lúcia sentiu o coração disparar enquanto olhava para a tela do celular, completamente paralisada. As palavras dançavam diante de seus olhos, mas a mensagem parecia mais um eco do que uma realidade. Seu passado pode voltar a assombrá-la. Era isso que ela temia mais do que qualquer outra coisa. Ana notou a expressão no rosto da amiga e perguntou, preocupada, Lúcia, está tudo bem? Você parece pálida. Ela se esforçou para esconder a inquietação. É só uma mensagem, nada demais. Mas a mentira saiu seca, como uma folha velha caindo de uma árvore no outono. Lucas, percebendo a tensão, inclinou-se. Se precisar conversar, estou aqui. O convite simples parecia levar uma carga emocional imensa. Lúcia sabia que poderiam ser apenas palavras de apoio, mas nesse clima, eram como promessas de alívio ou abismo. Ela respirou fundo, tentando reunir os fragmentos de coragem que lhe restavam. Não podia deixar que aquele fantasma do passado interferisse no que estava construindo agora. Vamos nos focar no que importa aqui, disse Lúcia, tentando mudar a direção da conversa. Ana, eu amei sua ideia do brainstorming. Como podemos organizar melhor isso? Ana sorriu, quase alheia ao conflito interno da amiga. Que tal uma reunião aberta com toda a equipe? Assim, todos podem se sentir incluídos. Podemos até fazer um mural ao vivo, algo interativo. Um mural? Lucas questionou, agora parecendo mais atento. Sim. Cada um coloca suas ideias e sugestões. Além disso, podemos ter um espaço para feedbacks. Quanto mais colaborativo for, mais fácil será unir esforços. Ana disse, cheia de entusiasmo. A proposta de Ana iluminou o ambiente, como se o sol tivesse encontrado uma brecha entre as nuvens. Lúcia sentiu um chão, algo firme sob seus pés. Mas mesmo assim, a mensagem ainda pulsava na sua mente, como um eco indesejado. Isso pode ser uma excelente vitrine do que podemos fazer juntos, disse Lúcia, um pouco mais confiante. Vamos agendar essa reunião para amanhã mesmo. Todos precisam se sentir parte desta jornada. Lucas assentiu, a tensão entre eles começando a se dissipar. Ele olhou para Lúcia, e algo na forma como ele a observava parecia mais respeitoso. Acho que estou começando a entender sua visão. Podemos realmente mudar algo positivo. Aquela afirmação, ainda que simples, fez Lúcia sentir um misto de alívio e gratidão. Enquanto o trio trocava ideias e soluções, a mente de Lúcia lutava para se libertar da sombra que a seguia. O que aconteceria quando aquele passado se manifestasse? Seria capaz de lidar com isso sem perder o que estava construindo agora? A conversa se estendeu até que suas vozes se tornaram um murmúrio de animação. Era um balanço entre esperança e medo, uma dança que Lúcia estava começando a valorizar. Mas, no fundo, o peso da mensagem ainda permanecia, como um alerta silencioso. No instante em que Ana se levantou para ir embora, um novo alerta atingiu Lúcia. Um toque suave do celular puxou sua atenção novamente. Antes que pudesse pensar muito, a curiosidade venceu. Quem está me procurando agora? Ela abriu a mensagem e leu o texto que fez seu coração parar. Estou de volta à cidade. Precisamos conversar. O passado que parecia distante estava, de repente, de volta à sua porta. Lúcia engoliu em seco. Estava pronta para enfrentar essa nova batalha? As perguntas agora lotavam sua mente, acima de tudo, uma única certeza a atingia como um raio. Tudo o que estava construindo poderia desmoronar a qualquer momento. O que ela faria a seguir? Lúcia ficou vedada, como se a mensagem tivesse paralisado não apenas seu corpo, mas sua mente. O nome na tela do celular fez a realidade se desvanecer ao redor dela. Era Pedro, o homem que ela tentava esquecer, mas que nunca saiu verdadeiramente de sua vida.
Aquela simples frase de texto carregava o peso de velhas memórias e sentimentos não resolvidos. O passado não apenas a assombrava, ele lhe causava arrepios. Ela respirou fundo, tentando recuperar o controle. O que ele queria? Conversar sobre o quê? A ideia de se reencontrar com Pedro a deixou em estado de alerta, como um gato diante de um cão feroz. Ainda sentia a dor da separação, mas também havia uma chama de curiosidade. Um reencontro poderia ser um ciclo que se fechava ou uma ferida que se reabria. Lúcia? A voz preocupada de Lucas a trouxe de volta à realidade. Você está bem? Parece que viu um fantasma. Foi um comentário infeliz, mas a tensão entre eles era palpável. Desculpa, só me perdi em pensamentos, ela respondeu rapidamente, guardando o celular com pressa, como quem esconde um segredinho do mundo. O que estávamos falando mesmo? Ana, percebendo que algo estava errado, insistiu, um mural. Nós precisamos planejar e agendar a reunião. Você continua com isso? Lúcia, o que está acontecendo? Claro. Vamos fazer isso, Lúcia disse, tentando desviar o foco. Mas sua mente pulava e se debatava, como um peixe preso em uma rede. Ela tinha que decidir, ignorar o que Pedro havia mandado ou enfrentar de uma vez por todas. As horas seguintes foram um borrão. Lúcia se despediu de Ana e Lucas com um sorriso forçado e se isolou em seu apartamento. A casa estava em silêncio, mas a tormenta dentro dela rugia como uma tempestade. Ela se jogou no sofá, com o celular em mãos, o coração batendo acelerado. Abrir a mensagem novamente parecia tão tentador quanto arriscado. Estou de volta à cidade. Precisamos conversar. Era um convite, um chamado, ou uma armadilha? A ideia de confrontá-lo em sua antiga cidade assemelhava-se a andar sobre um fio de espinho. Quando o sol começou a se pôr, Lúcia decidiu. Se Pedro estava de volta, ela também precisava estar pronta. Ela precisava encerrar essa história de uma vez por todas. Com um misto de determinação e medo, gastou alguns minutos pensando em sua resposta, massageando as palavras que desejava usar. Estou disposta a conversar. Onde você quer se encontrar? Assim que apertou o botão enviar, um frio na espinha a percorreu. O passado a estava convocando, e mesmo que quisesse ignorar, era como sentir um chamado irresistível. Os minutos passaram, e o silêncio foi quebrado apenas pelo som do próprio coração. O celular vibrou em suas mãos. Era Pedro respondendo, quero me encontrar amanhã, à tarde, no café da esquina. Te espero. O convite era claro, e a decisão de Lúcia se tornou ainda mais pesada. Um encontro era tudo que ela não queria, mas sabia que a única maneira de seguir em frente era encarar o que ficou para trás. Amanhã seria um dia decisivo. O que mais poderia sair daquele encontro? O telefone apitou novamente, e um alerta fez seu coração afundar. Novamente de Pedro, e Lúcia. Não se esqueça de trazer o que restou da nossa história. Essas palavras a deixaram em choque. O que ele estava insinuando? Havia algo que ela não sabia, e agora a curiosidade tornava-se um fardo. O passado estava prestes a se tornar realidade mais uma vez, e ela teria que enfrentar as consequências de suas decisões. Agora, mais do que nunca, a pergunta pulsava em sua mente: seria esse reencontro o fechamento que ela tanto desejava, ou uma nova abertura para um capítulo ainda mais complicado? O destino estava a um dia de distância, e Lúcia estava prestes a descobrir que as maiores verdades muitas vezes vêm acompanhadas de velhos fantasmas. O dia seguinte chegou ensolarado, mas para Lúcia, o brilho do sol parecia apenas acentuar sua ansiedade. Ela acordou mais cedo do que o habitual, o celular ao lado dela, como uma sombra a sussurrar promessas de reencontro e revelações. O café da esquina era um local que guardava pedaços dela e de Pedro. As memórias de risadas jogadas ao vento, promessas feitas em sussurros, mas também desilusões que cortarão fundo. Cada esquina daquelas ruas a levava de volta aos momentos em que tudo parecia mais simples. Ao se olhar no espelho, Lúcia notou os sinais do cansaço. As olheiras marcavam seu rosto, mas lá no fundo, havia uma determinação que começava a brilhar. Se Pedro queria falar, que assim fosse.
Era hora de pôr fim àquelas interrogações que a assombravam e, talvez, descobrir de uma vez por todas o que ainda restava entre eles. Depois de um banho rápido e de vestir uma roupa confortável, ela fez uma chávena de café e se sentou à mesa, respirando profundamente. Enquanto os minutos se arrastavam, um turbilhão de sentimentos a envolvia. Lúcia perguntava a si mesma se deveria levar algo como um símbolo daquele tempo juntos, mas logo a ideia foi descartada. Chega de carregar o passado, pensou, determinada a focar apenas no presente. Quando o relógio finalmente marcou 2 da tarde, ela pegou a bolsa e saiu de casa, o coração batendo em um ritmo acelerado que combinava com seus passos apressados. O café da esquina ainda conservava as mesmas cores, mas hoje parecia mais intenso, como se fosse um palco onde tudo pudesse acontecer. Ao entrar, Lúcia avistou Pedro sentado em uma mesa no canto, os olhos fixos na porta. O que ele sentia ao vê-la? Haveria um pouco da saudade no olhar dele, ou apenas uma frieza distante? Ao se aproximar, um nó se formou em sua garganta. A lembrança de todos os momentos bons flutuava ao seu redor, mas ela também sabia que nem tudo era cor-de-rosa. Oi, ela disse timidamente. Oi, Lúcia, Pedro respondeu, esboçando um sorriso que parecia mais um esforço do que uma demonstração genuína de alegria. O clima pesado entre os dois era palpável, como se o ar tivesse engordurado com todos os diálogos não ditos. Obrigada por ter vindo, ele continuou, quebrando o silêncio constrangedor. A voz dele ainda carregava aquele tom familiar, um eco do passado. O garçom apareceu para anotar os pedidos. Lúcia pediu um café e, logo que ele se afastou, decidiu que não poderia se calar. O tempo não esperava. Pedro, por que você queria me ver? Ele respirou fundo, como se estivesse revivendo um momento que há muito estava guardado. Eu sei que ficou muita coisa mal resolvida entre nós. E essas mensagens, eu deveria ter tido coragem de conversar sobre isso antes. Mas tem algo que eu preciso te dizer. Lúcia o encarou, a tensão crescente. Seus olhos se encontraram, e por um instante, tudo parecia se silenciar, a história deles flutuando entre eles como uma nuvem de possibilidades. O que você quer dizer? Ela perguntou, a expectativa pulando no peito. Lúcia, a verdade é que eu nunca consegui esquecer o que nós tivemos. E quando voltei, eu percebi que precisava entender de uma vez por todas o que restou entre nós. As palavras dele foram como um choque. Um misto de esperança e medo a envolveu. O que ele realmente queria? Lúcia sentia o peso do mundo em suas costas, todas as feridas abertas assoprando com a brisa suave que entrava pela janela. As respostas que ela tanto ansiava estavam prestes a ser reveladas, mas uma sensação de que algo não estava completo a envolveu. O aviso de Pedro ainda ecoava em sua mente, não se esqueça de trazer o que restou da nossa história. O que era esse resto? Mas antes que Lúcia pudesse processar tudo, suas mãos tremiam, e seu coração estava prestes a saltar do peito quando ouviu um barulho na porta. A mulher que entrou não era desconhecida, era Ana, sua amiga, mas algo lhe parecia diferente. Com um olhar decidido, Ana direcionou o olhar para Pedro, como se estivesse ali por um motivo a mais. E, a partir desse momento, Lúcia soube que as respostas que aguardava poderiam vir não apenas de Pedro, mas de algo que ela jamais imaginou. O que você está fazendo aqui? Lúcia não pôde evitar perguntar, o nervosismo a fazendo querer enfiar-se sob a mesa. Afinal, um reencontro se tornava mais complicado do que ela previra. Ana lançou um olhar determinante para Lúcia antes de mirar Pedro. Estava a caminho e acabei decidindo entrar. Parece que uma conversa importante está acontecendo aqui, disse ela, com uma leveza que contrabalançava a tensão crescente. Lúcia sentiu a pressão no ar aumentar. O que Ana queria ali? Ela queria um reencontro sincero entre Lúcia e Pedro, mas precisava perceber que a presença da amiga poderia complicar tudo. A última coisa que Lúcia queria naquela hora era um triângulo amoroso. Mas, por outro lado, talvez fosse exatamente isso que precisasse para encerrar os dilemas. Oi Ana, Pedro disse, meio perdido, tentando se recompor. Eu estava falando com Lúcia sobre o que aconteceu entre nós. Ana, com o espírito sempre proativo, não perdeu tempo.
Então, Lúcia, você ainda está se sentindo confusa sobre tudo? Confusa é pouco, Lúcia respondeu com um meio sorriso, mas a frustração era evidente. Estamos exatamente onde começamos, Ana. Pedro aparentemente estava no limbo. Eu só queria explicar. Explicar o quê, Pedro? Lúcia o interrompeu, a voz subindo um pouco. A dor que causou? As promessas quebradas? Ou a sensação de que você só voltou porque as coisas não funcionaram do seu jeito? O silêncio que se seguiu foi cortante. Lúcia sentia os olhos de Ana em seu rosto, seu olhar buscava algum sinal de que Lúcia precisava de ajuda. Mas o que estava claro era que a ajuda precisava vir de dentro dela mesma. E ela sabia que o poder de reconquistar a própria vida estava em suas mãos. Pedro hesitou. Eu não quis te ferir. Foi um momento de fraqueza. Eu fui convidado para um evento em uma das nossas antigas cidades e vi pessoas que me fizeram lembrar de você, de que tudo podia ser diferente. Ele apertou a mão, nervoso, os dedos se entrelaçando. Isso não justifica nada, Lúcia reafirmou, a determinação voltando com tudo. Sentir falta não é o mesmo que querer mais. Querer mais é agir. E você não fez isso, não é? A expressão de Pedro vacilou. Ele conhecia a verdade do que Lúcia estava dizendo, mas não se permitia perder a luta. Ainda assim, eu espero que possamos conversar. Eu não sou a mesma pessoa. Ana, percebendo a necessidade de agir, se virou para Lúcia. Você tem um confronto aqui, não apenas com Pedro, mas consigo mesma. Se realmente deseja seguir em frente, esse é o momento. O que é que você quer? A verdade é que eu quero paz, Ana, Lúcia respondeu, a voz mais firme. Eu quero me libertar disso. Quero que meu futuro, o que estou construindo agora, não seja mais assombrado pelo que não deu certo. E preciso saber se você está aqui por mim ou por suas memórias. Pedro a observou, a admiração agora misturada com um olhar de dor. Eu entendo, mas esse não é apenas um fim. O que temos precisa de um espaço para ser finalizado. Se ainda houver algo aqui, então precisamos discutir. O olhar fixo entre eles era intenso. Lúcia percebeu que Pedro queria cura, mas ela estava com medo de permitir que isso acontecesse. Uma parte dela desejava acreditar nas palavras dele, mas outro lado não queria mais ser machucada. O passado tinha um jeito de repetir histórias. Após o silêncio, Ana interrompeu. Lúcia, você é a única que pode decidir o que essa conversa será. Se não houver confiança, não vale a pena. Se o medo falar mais alto, é só seguir em frente. Às vezes, é a única saída. Essas palavras penetraram no coração de Lúcia. Era hora de decidir o que realmente queria. Quero seguir em frente, pensou, mas não posso carregar o que me pesa nas costas. Pedro, Lúcia disse, a voz agora sob controle, mas firme como uma rocha. Se você realmente quer se desculpar, que sua sinceridade seja um ato de amor por você e pela nossa história. Não estou disposta a alimentar memórias. Estou buscando um futuro. A fraqueza se dissipou da presença de Lúcia. A coragem que ela havia encontrado dentro dela se irradiava, e Pedro começou a perceber que o tempo para mudar estava se esgotando. Reconheço que não sou fácil de lidar, ele disse, com um tom mais suave. Mas eu quero entender o que posso fazer para reverter isso. Ana observava, um leve sorriso de satisfação se formando. Não havia mais lugar para arrependimentos, mas sim um desejo de resolução. Então, vamos falar de futuro, da sua responsabilidade pela sua história e do que podemos deixar para trás, Lúcia disse, agora confiante. O caminho à sua frente estava se revelando não um retorno, mas um partir em frente. Num momento cheio de tensão, Ana se levantou para pegar mais café. Lúcia olhou para Pedro, que parecia finalmente se abrir. O tempo não voltaria mais, mas estava em suas mãos o que viria a seguir. Se você quer reconstruir algo, precisará começar do zero, como eu, ela afirmou, a decisão selada em seu coração. E ao olhar nos olhos dele, Lúcia notou que, mesmo com toda a dor, havia uma oportunidade para um novo começo.
Mas a opção de amar e caminhar para a frente era dela, e ela não tinha medo. Naquele exato instante, enquanto o passado parecia se dissipar e dar espaço ao novo, ela percebeu que agora tinham uma chance não apenas como um casal, mas como dois indivíduos prontos a escreverem seus próprios destinos. Enquanto isso, a porta da cafeteria se abriu mais uma vez, e alguém entrou, Helena. Com passos firmes e um olhar decidido, ela se dirigia ao encontro de Lúcia, trazendo consigo uma nova revelação que poderia mudar tudo ao redor dela novamente. Mas isso seria uma nova história. Por enquanto, Lúcia respirou aliviada. O futuro estava na sua frente, e finalmente tinha coragem de enfrentá-lo. E assim, Lúcia aprendeu que a verdade é um caminho que se abre quando se olha nos olhos do próprio medo. Agora, é com você! Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a terem acesso a essas narrativas poderosas. Não se esqueça de comentar suas reações e teorias sobre este final e compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio.